Bom dia, bom dia. Vamos para a nossa antepenúltima mentoria. A gente só tem essa e mais duas, e depois as apresentações dos projetos. Passou voando, né, esse semestre, foi num piscar de olhos que passou, né, parece que foi ontem que a gente estava começando. Então vamos lá, vamos dar mais esse gásinho no final aí, né, tá todo mundo cansado, todo mundo cheio de coisa para fazer no final do ano. E a gente fica pensando assim que, ai, que tomara que esse ano acabe, porque eu não aguento mais, né? Tá todo mundo já cansado, mas, mas seguimos firmes, né? Tem mais 2, 3 semanas aí, a gente vai concluir essa trilha com sucesso, se Deus quiser. Então, hoje, a gente vai falar dos eventos, mas fazendo uma recapitulação lá da trilha 1. Lá na trilha 1, a gente começa a falar do JavaScript, né? Ver o que é o DOM, como é que o JavaScript funciona, né? Como é que ele interage nas tags. Não sei se vocês lembram, mas, né, agora quando mostrar o projetinho ali, a gente relembra algumas coisas. Mas assim, o JavaScript ele faz a parte da interação, né, do site da gente. Ele vai atingir, não é atingir a palavra, mas ele executa tarefas relacionadas as tags, né? Ele trabalha relacionado ao HTML, né? Então, tudo que eu fizer no JavaScript, eu vou usar uma tag para pegar um valor, né? Vou pegar um ID para pegar o valor, vou devolver valor para aquele ID também, né? Então, a gente sempre está envolvido lá com o DOM. O JavaScript, então, atua diretamente no DOM. E quando a gente cria sites, né? Hoje a gente vai falar sobre eventos, mas aí no projeto eu já vou fazer uma recapitulação lá para vocês relembrarem do JavaScript. O que são os eventos? Quando a gente cria um site no front... Oi, Rosana, eu vou mutar aqui. Desculpa. Pensei que estava... Desculpa. Não, capaz. É que a gente entra com o microfone aberto sempre por isso. Não tem problema. Então, quando a gente cria um site, né, a gente cria várias áreas onde a gente vai clicar para ver outras, né? E para ajudar nesses cliques, né, nessa interação, a gente tem muitos eventos que a gente pode usar para deixar o site mais interativo, né, mais dinâmico, digamos assim. Então, nessa parte aí, a gente tem, entra o assunto de eventos, né? Então, o que são os eventos? Então, eventos são coisas que acontecem quando um usuário interage com uma página da web, como quando o usuário clica em um link ou botão, insere texto em uma caixa de entrada ou área de texto, faz uma seleção em uma caixa de seleção, pressiona uma tecla do teclado, move o ponteiro do mouse, envia um formulário. Então, eu tenho vários eventos para monitorar também, né? Não só para executar coisas, mas para monitorar, por exemplo, quantas vezes um usuário passou um mouse por cima de alguma determinada área do site, para quando o usuário passar o mouse também em algum lugar, mandar uma mensagem para o usuário, né? Para clicar no botão para chamar uma função, né? Então, a gente tem vários eventos para várias áreas, né? Até para monitorar se a página foi rolada ou não. Então, são muitos, né? Eu trouxe alguns aqui para comentar com vocês. Então, são basicamente um conjunto de ações que são realizadas em um determinado elemento da página web. Seja ele um texto, uma imagem, ou uma div, por exemplo. Muitas das interações do usuário que está visitando uma página com o conteúdo de um site podem ser consideradas eventos. Então, alguns dos principais e mais utilizados são o onBlur, que remove o foco de um elemento, onChange, que muda o valor de um elemento, o onClick, né, que é bastante utilizado para chamar funções, né, que é quando a gente clica, né, fica esperando o clique do usuário, o onFocus, que é um elemento focado, o onClickPress, o usuário pressiona uma tecla sobre o elemento, onLoad, carrega o elemento por completo, um mouse over define a ação quando o usuário passa o mouse sobre o elemento, um mouse out define a ação quando o usuário retira o mouse sobre o elemento,
E um submit define a ação ao enviar um formulário, né? Então, são alguns aqui. Como a gente usa esses eventos no JavaScript? Então, existem diversas maneiras de se aplicar esses eventos aos elementos HTML, né, que são elas o inline, que é preciso que tudo seja definido diretamente na tag do elemento, ou em um arquivo externo usando um manipulador de eventos. Normalmente a gente usa o externo, né? Depois vocês vão ver. A gente tem também os manipuladores de evento. Então, quando ocorre um evento, você pode usar um manipulador de eventos JavaScript ou ouvinte de eventos, que é aquele add event listener que a gente usa para chamar a função, para capturar ou executar uma tarefa específica ou um conjunto de tarefas. Por convenção, os nomes dos manipuladores de eventos sempre começam com a palavra on. Então, um manipulador de eventos para o evento click é chamado de onClick. Da mesma forma, um manipulador de eventos para o evento load é chamado de onLoad. E um manipulador de eventos para o evento blur é chamado onBlur, por exemplo, né? Então, aqui um exemplo inline e com um manipulador de evento. Então, inline eu tenho um botão que vai ter um evento de onClick, que vai receber um alert, né? Esse botão, então, quando eu clicar nele, vai ser executado esse evento e vai ser chamado esse alert aqui para mostrar na tela. Só, né, para a gente ir comentando sobre coisas que vocês já usam, né? Vocês já, provavelmente, já criaram um botão, né? Que quando o usuário clicou, mostrou alguma coisa, executou alguma coisa. E como é que ele faz a execução? Com um evento ou um clique, né? Porque ele fica aguardando o clique do usuário. E aqui, o botão, né, tipo, ou dessa forma, né, eu posso usar dessa forma, tudo numa linha só, ou desta forma, com JavaScript externo. Então, por exemplo, posso ter um botão, né, com ID mybtn, um botão simples, e um script, uma função diga olá, um alert olá mundo. E aí eu chamo lá no meu JavaScript, pelo document get element by ID, mybtn, né, que é o ID do botão, ponto onClick, né, um evento que recebe o digolá. Esse digolá aqui, no caso, é a função. Só que essa forma aqui parece mais complexa, né, do que a gente fazer ele já de forma mais simples lá em cima. As duas coisas aqui estão fazendo a mesma coisa, né? Só que o inline deixa mais enxuto o código. Mas se eu fosse desmembrar, né, e escrever mais por extenso, seria dessa forma. Se a gente parar para pensar no JavaScript, tudo vira função, né? A gente cria diversas funções, né, lá no nosso back-end para executar coisas, né? Ou para chamar um botão, ou para fazer um cálculo, mostrar o resultado na tela, para uma função para validar um formulário, né, para ver se os campos do formulário estão preenchidos corretamente, para chamar uma API, para conectar um banco de dados. Então, eu vou ter várias funcionalidades, né? Até funções é o assunto da mentoria que vem. Eu tenho várias funcionalidades, né, no JavaScript. Os eventos podem ser agrupados em 4 grupos principais: os eventos do mouse, eventos de teclado, eventos de formulário e eventos de documento ou janela. Por isso que ali naquele anterior é document get element by ID. O documento é o navegador, né? Aquele que aparece lá renderizado no navegador para gente. Então, quando eu digo document get element by ID, eu estou pegando um ID para mostrar lá no documento, né? Depois. Alguma coisa mais ou menos assim. Então, sempre quando a gente fala em documento, janela, é a janela do nosso navegador lá, que está aparecendo as nossas coisas. Então, quais eventos do mouse a gente tem? Eu vou mostrar no projetinho também para vocês, mas só para a gente comentar, né? Os eventos do mouse são disparados quando o usuário interage com o elemento das seguintes formas. Um on-click, ocorre quando o botão esquerdo do mouse é clicado, né? Quando a gente clica no botão. O on-click, on-db click,
ocorre quando o botão esquerdo do mouse é clicado 2 vezes rapidamente, quando a gente dá um duplo clique, né? Então, a gente também tem um evento para o duplo clique, não só para o clique. Um mouse over ocorre quando o ponteiro do mouse é movido sobre um elemento. Então, quando a gente faz esse simples ato de passar o mouse, né, em cima de alguma coisa, a gente pode ter um evento ali manipulando isso, né, monitorando isso. Monitorando é melhor dizer, né, na verdade. Então, por exemplo, um mouse over recebe um alerta, né, você posicionou o ponteiro sobre o elemento. E o Alt é o contrário do Over, né? O Alt, quando a gente tira, por exemplo, aqui, ó, coloquei o mouse em cima dessa parte, né, do código, o mouse Over detectou que eu estou com o mouse aqui. Quando eu tiro, o Alt também vai detectar que eu já não estou mais sobre aquela área ali, por exemplo. A gente pode usar aquele evento ali para monitorar, por exemplo, se alguma parte do site chamou atenção, né? Porque normalmente quando a gente tá lendo alguma coisa no site ou acessa, né? A gente fica com o cursor parado ali por cima, então a gente pode, né, manipular se aquilo ali chamou atenção, por exemplo, né? E aí os eventos do teclado. Os eventos de teclado são acionados quando o usuário pressiona ou solta uma tecla do teclado, né? A seguir são alguns eventos de teclado mais importantes e seus manipuladores de eventos. Então, a gente tem o keydown, que é acionado quando uma tecla é pressionada. Eu vou mostrar para vocês no código depois ele funcionando, né? Mas aqui, então, tem um document advent listener, um ouvinte, né? Que está guardando esse evento de keydown para chamar um console, para dizer que, né? Para chamar uma função de evento que vai mostrar lá no console uma tecla foi pressionada. O key-up, quando a tecla é solta, então quando a tecla é pressionada, quando a tecla é solta, depois o key-press, quando uma tecla é pressionada e solta, né? Os dois juntos. Então, por algum motivo, sei lá, tu pode pedir para o usuário digitar alguma coisa e verificar se foi se foi pressionada aquela tecla, né? A gente usa bastante para monitoramento, né? Os eventos. E para execuções de algumas tarefas, né? Não só para monitoramento. Os eventos de teclado podem também verificar qual tecla foi pressionada usando o objeto event e a propriedade key. Então, o event, né, é uma função de evento que fica aguardando ali pelo evento. A gente pode usar ela junto ali no event list. Depois, os eventos de formulário. Os eventos de formulário são acionados quando um controle de formulário ganha ou perde o foco ou quando o usuário modifica um valor de controle de usuário, como digitar texto em uma entrada de texto, ou selecionar qualquer opção em uma caixa de seleção. Então, a gente tem o submit, que é acionado quando o formulário é enviado. Você pode enviar esse evento para validar os dados do formulário antes de enviá-lo para o servidor. Então, eu posso usar esse submit para dizer, né, para informar que o formulário foi enviado. Esses outros métodos aqui eu não estou comentando muito, porque a gente vai ver isso aqui melhor lá na trilha 3. A gente aprofunda mais o JavaScript. Mas não muda muito de um para outro, né? Depois a gente tem o focus. O focus é acionado quando um elemento do formulário recebe o foco, por exemplo, quando o usuário clica nele ou usa a tecla Tab para navegar até ele, né? Ele fica um pouquinho mais destacado. Então, de repente, para o usuário identificar para destacar, né, mais em qual área do formulário o usuário está, posso usar esse evento. O blur é acionado quando um elemento do formulário perde o foco. Então, quando tem foco, quando perde o foco, né? Normalmente tem para as duas situações. O change, quando o valor de um elemento do formulário é alterado. Por exemplo, quando o usuário seleciona uma opção em um elemento select ou digita algum elemento input. O de carregamento, os eventos de documento janela agora, né? Aqueles a gente estava vendo no teclado. Então, os eventos de documento janela em JavaScript são acionados quando determinados eventos ocorrem no documento HTML ou na janela do navegador. Aí a gente tem o load,
que é acionado quando o conteúdo do documento é completamente carregado, incluindo imagens, scripts, né? Você pode usar esse evento para executar uma determinada ação assim que o documento estiver pronto, ou para saber se tudo foi carregado com sucesso, né? Notem que ele não está mostrando para o usuário, ele está no console. Nesse exemplo, né? Como nesse exemplo. No console eu tenho que inspecionar, né, a página para conseguir enxergar o console, senão eu não vejo. Mas seria uma forma de verificar, né, se tudo foi carregado corretamente no meu site, se não tem nada pendente. Um load, ao contrário, né, acionado quando o usuário deixa a página, por exemplo, quando clica em um link para ir para outra página ou fecha a janela do navegador. O resize, que é acionado quando o tamanho da janela do navegador é alterado, por exemplo, quando o usuário redimensiona a janela ou gira o dispositivo em uma tela sensível ao toque, né, como o celular, por exemplo. Então, também posso usar esse evento para manipular, para controlar isso, né, para monitorar. O scroll, acionado quando o usuário rola a página, por exemplo, quando usa a rodinha do mouse, né, ou as setas de rolagem. Então, também, né, para avisar que a página foi rolada, por exemplo. E aí é que eu deixei algum material, né, alguns links extras para vocês darem uma olhada. E as orientações, como sempre, lá no Moodle, né? Lá no nosso querido Moodle, que tá difícil essa semana, né? Não tá querendo funcionar direitinho. Eu vou mostrar para vocês isso na prática, né? Porque eu acho que fica muito vago assim, né? Só falar, não ver acontecer as coisas. Mas aí vocês já podem ir pensando, né? O que vocês poderiam usar no projeto de vocês, né? Qual tipo de evento vocês podem usar. Vocês estão vendo aqui meu Visual Studio? Sim? Sim, sim. Sim, sim. Vou carregar aqui também. Então, aqui, vou começar por esse um aqui, por esse arquivo aqui. Tem alguém que está assistindo TV aí no fundo. Opa, foi mal rápido, desculpa. Tá bom, tá aberto. Então, olha só, esse aqui, já só no fato de eu ter carregado, ele já mandou um alerta, né? Aqui eu vou ter vários eventos aleatórios, né? Só para a gente ver. Só para dizer, né? Já está monitorando quando a página foi carregada. Então, se eu olhar aqui no script, deixa eu olhar no script aqui. Aqui no código, deixa eu ver onde eu botei esse aqui. Aqui a tecla funcionada. Não, esse aqui eu deixei automático para carregar aqui, para mandar um alerta, né? Que a página foi carregada. Parece que eu nem estou no arquivo certo. Deixa eu só ver, agora eu até se eu estou carregando o arquivo certo aqui, né? Eu tenho que procurar uma coisa. O documento foi carregado. E eu perdi qual foi aonde eu deixei esse arquivo. Desculpem, pessoal, mas nessa época já tá o Ticotec já não estão se comunicando. Aqui o documento foi carregado. Então aqui eu estou usando um evento só de carregamento, né? Que ele vai executar automaticamente, né? Quando eu carregar a página, ele já vai avisar que o documento foi carregado. Então, eu estou monitorando a janela, né? O Windows janela, colocando um ouvinte, né? Esperando esse evento para executar, para chamar essa função de event, para mostrar, né, que a página foi carregada aqui. Depois, tem o evento de clique em mim, então o botão onClick, né? Para dizer que uma tecla foi pressionada. Mas eu estou em diferentes coisas aqui, deixa eu ver aqui. Quero abrir os dois arquivos, gente.
Ai, não quer deixar os dois abertos. Então, aqui, para o clique em mim aqui, né? Ah, esse aqui tá me deixando tonto hoje, me desculpem, gurias. Não, clique em mim, né? Então, é só... Aqui eu tenho um botão que tem o ID My Button e clique em mim, né? Só para mostrar aquelas duas formas. Eu posso usar o clique em mim, mandar um alerta, né? Um evento já direto inline no meu botão, ou criar uma função para chamar, né? Para devolver o conteúdo para a tela na minha janela do navegador, né? Esse Olá Mundo aqui. Como é que funciona isso? Notem que esse botão ele vai ter um ID, né? Então, no momento que esse botão for clicado, o que, que vai acontecer? Ele vai executar esse script, que vai ter uma função chamada digolá. E como é que eu sei né, que essa função é daquele botão? Porque eu estou pegando o getElementById, estou pegando o ID do botão, o mybtn aqui, né? Ponto onClick e executando o evento onClick para chamar essa função digolá. Então, eu também posso fazer dessa forma, né? Se não quiser escrever tudo em linha, posso colocar isso separado dentro de uma função. Por que que isso é bom? Porque na hora de mudar a execução, eu não preciso mexer na estrutura do meu HTML, né? Eu vou só lá na função, no meu JavaScript, e altero a minha função conforme eu quero. Depois o outro botão aqui também só vai chamar o alert, né? Para dizer que com o evento onClick também eu estou chamando um alert, clique em mim. Depois aqui, clique duas vezes rapidamente, ó. É um texto normal, né? Mas ele tem um evento por trás. Deixa eu só localizar ele aqui. Clique duas vezes em mim. Eu tenho um P, né, um parágrafo, uma tag P, com um evento na tag P. Então, assim, só para esse exemplo, só para vocês não pensarem que obrigatoriamente o evento de clique tem que estar num botão, né? Ele pode estar num P, um texto normal. Se eu olhar aqui é um texto normal, mas se eu der dois cliques rapidamente, ele vai executar o evento de um dbClick, né? Que está monitorando para ver se a pessoa deu dois cliques ali naquela área. Se eu der um clique, não acontece nada. Depois do outro aqui, pressione o botão do mouse aqui. Então, esse aqui, se eu só clicar, ele já vai executar o evento, né? Aqui está mostrando um alerta, né, na tela, mas eu poderia ter um evento aqui que contasse, por exemplo, quantas vezes a pessoa clicou aqui, né, ou deu um clique naquela parte do site. Depois, pressione e solte o botão do mouse aqui. Outro evento, né, se eu ficar clicando e soltar, ele vai dizer para mim quando eu cliquei e soltei. Por exemplo, tá? São exemplos simples. Aqui, para deixar o foco no form, né? Então, eu tenho esses eventos para chamar o foco. O que é o foco? É deixar esse quadradinho aqui mais escuro, né? Quando eu mudar de campo também, ó, ele fica mais destacado, né? E para sair de um e para outro também, eu também tenho um evento, né, que para mudar de um para o outro aqui. Esse aqui está aqui no código do evento do formulário. Que eu tirei alguns. Aqui também para a página, se a página for rolada. Só que eu acho que esse aqui desativei. Mas enfim, já deu para ter uma ideia, né? Deixa eu ver esse outro aqui. É que na hora que eu estou criando os exemplos ali, eu estou pensando em várias coisas, e às vezes eu não organizo essas coisas que eu penso. Mas enfim, aqui eu tenho outro exemplo, que também é o evento do clique, clique em mim. Deixa eu ver aqui. O botão foi clicado, então o que eu quero comentar sobre isso aqui, ó. Isso aqui seria um exemplo, né, de site, que vocês o site de vocês, por exemplo, e algum botão, né? Deixa eu recarregar aqui de novo. Notem que com o JavaScript eu consigo inserir, né, textos dinâmicos no site. Por exemplo, não tenho nada escrito embaixo desse botão aqui, né?
só tem um evento do clique e um botão clique em mim, que está aqui, que é uma seção, né? Tem um H2 ali, evento do clique, um botão com ID, que não tem nenhum evento aqui, né? Só tem o botão com ID e o texto do botão. E aqui eu tenho um P, desculpa, eu tenho um P, só um P, sem nada escrito dentro dele, né? De conteúdo, só com um ID. Para que serve esse ID aqui sozinho, né? E perdidão aqui no HTML. Para eu inserir, através do JavaScript, conteúdo dinâmico no site. Então, como isso aqui funciona? Eu tenho aqui deixa eu ver, o clique mensagem, né? Não sei por que não está abrindo dois arquivos aqui se não está alternando. Eu tenho aqui o ID clique mensagem, que está nesse P que não tem conteúdo nenhum. O que acontece lá no JavaScript? Eu vou ter no document get element by ID, com o ID do clique botão, né, para o JavaScript saber que eu estou me referindo àquele botão, exatamente, né, a esse aqui, porque eu tenho outros aqui no meu site. E estou aguardando, né, tem esse aqui, um add event listener, é um ouvinte de eventos, está aguardando um evento de clique, né. No momento que eu der o clique no botão, aqui tem uma função de seta, a gente vai ver funções semana que vem, que vai chamar o elemento, que vai pegar o ID lá do clique mensagem, né, que do meu HTML, esse aqui, clique mensagem, lá daquele P que não tem texto nenhum, e vai colocar um texto lá dentro. Esse inner, ponto inner HTML coloca textos na janela, né? O que vai ser colocado na janela? O botão foi clicado. Então, por isso, quando eu clico, aparece o texto aqui, o botão foi clicado. Que daí, lá no lugar daquele P, né, só tem aquele ID, estou colocando esse conteúdo aqui de forma dinâmica, né, no meu site. Então, essa aqui seria mais ou menos a essência, né, do JavaScript. Eu posso criar várias partes do meu site em HTML, né, isso a gente vê na trilha 3, mas eu posso criar o HTML de forma dinâmica, né, só na hora que a pessoa fizer alguma coisa, vai aparecer outra, né, ou aparecer uma tabela, ou aparecer uma imagem, e é através do JavaScript que eu faço isso. Aqui o evento do mouse over, né? Passe o mouse sobre mim. Aqui ele só está aguardando, né? O mouse passar para também mostrar para mostrar que o mouse está sobre essa área. Né? O mouse está sobre essa área. Então, de novo, né? Se eu olhar lá no meu HTML, eu tenho um botão com ID hover div e um P com esse ID hover message para colocar esse texto de forma dinâmica na tela. Depois o evento keydown, né, que dá o foco ali na caixinha. Que dá o foco, não, que keydown é key é de teclado, né, que se eu digitar uma letra, ele vai ficar monitorando, né, e vai dizer, você digitou a letra G na tela, né, então, o que for digitado aqui, ele vai me mostrar de forma dinâmica o que foi digitado ali. Às vezes, quando a gente está preenchendo um formulário, né, a gente fica vendo ali o que está preenchendo fora da área do formulário. Então, ali provavelmente tem um evento, né, que está monitorando. O evento de carregamento, para dizer que a página foi carregada, então, no momento que carregou a página com sucesso, né, para eu saber que ela foi carregada, a página foi carregada. E aqui o de scroll, né, dessa página para ver o scroll, para ver, né, que todos, para scrollar, né, para ver essa barra de rolagem funcionando. Evento de duplo clique, se eu der um clique no atestado, no CD2, ele vai mostrar o botão foi duplamente clicado. E aqui sim o focus, né? O input está em foco, o input perdeu o foco, aqui eu tenho dois, né? Um para dar foco e quando eu sair dele, dizer que eu saí dele também. E o resize, que é para redimensionar a tela, né? Então ele fica
Ó, a janela foi redimensionada. Também fica monitorando, né, se a tela foi redimensionada ou não. Mas assim, aqui tem alguns eventos, e todos são mais basicamente chamados da mesma forma, né? Os eventos. Mas a forma que vocês devem ter usado mais simples é a parte inline ali, né? Esse aqui de chamar o clique do botão. Para tudo junto no botão, né? Aqui. Um botão do tipo button, com um clique e um alert. Esse on clique aqui, no lugar desse alert, ele poderia estar chamando diretamente uma função, né? Chamando de golar, por exemplo. Ele vai executar da mesma forma. Então, fica na imaginação de vocês aí o que vocês poderiam usar para chamar, né? Alguma coisa, alguma parte do evento de vocês. Mas é só assim para a gente começar a pensar como a gente tem funcionalidades, né? Como a gente pode ter funcionalidades no site da gente para deixar ele mais interativo, né? Não tão estático. Quando o usuário visitar o site, poder acontecer coisas, né? Ou mostrar conteúdo, como ali, né? No momento que ele clica em algum lugar, você clicou aqui, de, de usuário ter aquela sensação de interação maior, né? Quando está navegando no site. E para monitoramento, né? Principalmente para monitoramento, para a gente ver, sei lá, a gente quer fazer uma análise estatística do site, se a pessoa visitou, se a pessoa acessou algumas áreas, né? Se ela chegou a scrollar a página para ver o resto do site, ou se ela só ficou naquele cabeçalho ali, né? Então, eu consigo coletar vários dados, né, através desses eventos no nosso site. E a tarefa de vocês, eu não vou conseguir atualizar o Moodle hoje, tá? Porque a gente está com um probleminha lá que não está deixando a gente mexer. Eu vou tentar fazer, mas não garanto que eu consiga atualizar ele hoje, tá? Mas a ideia é vocês colocarem alguns eventos aí no site de vocês, né? Para deixar ele mais interativo. Para começar a pensar no JavaScript, né? Como interação. Para ele deixar de ser estático. Porque lá na trilha 1 ele era totalmente estático, né? Agora na trilha 2 a gente já pode começar a fazer algumas coisas aí para deixar o site diferente. Certo? Alguma pergunta? Já tinham visto? Não tinham visto? Já usam algum? Não? Oi. Quando eu fiz o outro projeto, eu usei um pouco, mas eu copiei tudo da AI, né? Fui olhando, testando alguma coisa, né? Esse botão over ou clica aqui do JavaScript. Agora eu vou tentar escrever um pouquinho e depois confiro. Escrever um pouquinho e confiro, né? Que no fim, com o uso da IA, a gente vai acabar esquecendo de sintaxe, né? Porque Verdade. a gente sabe o que tem que fazer, por que eu vou fazer se eu posso ir lá na IA, né? E pedir para ela fazer para mim? Mas a gente tem que cuidar para não cair na tentação, como tu falou, né? Porque a gente vai acabar não sabendo escrever depois E a depois não sabe o que sintaxe. deu errado, né? O que se der alguma coisa Isso, errada, você não sabe exatamente onde tem que exatamente. procurar ou consertar, né? Então, Se tu escreveu, tu sabe onde está, né? isso. Certo. A gente não pode perder essa essência aí, né? A gente vai lutar com a inteligência Verdade. para não cair nessa tentação aí, né? Porque até eu, as questões da escola também, porque daí como já sei o assunto, né, das minhas disciplinas, nossa, direto eu peço para criar exemplos de código. A Rafaela mesmo não senta lá para elaborar mais, né? Eu peço para a IA criar para mim, claro, eu confiro, eu testo o que ela me trouxe, né, para ver se está certo. Mas, assim, a parte trabalhosa ali, né, que eu gastaria 1 hora, 2 horas, eu faço em 10 minutos agora. Nossa. Então, como a Monique fala, né, a IA veio para nos ajudar, né? Porque agora tudo é tempo, né? Tempo, prazo. Então, nessas tarefas repetitivas aí a gente usa bastante, né?
Nossa. Falando sobre prazo, eu já olhei lá a entrega Tá final e pertinho. tudo mais, eu estou tão perdida por conta da faculdade, que fiz a prova ontem, e tinha dado uma parada em tudo. Agora que eu vou retomar e ver quais são as dificuldades. Por acaso, alguma atividade que era para o dia 28, se eu não me engano, ainda consigo mandar, né? Sim, eu tô deixando elas abertas, Ah, tá. que o pessoal tá bem enrolado com a questão de tempo, então eu tô deixando aberta aí para entregar, né? Que a ideia também do programa é fazer, né? Claro que a gente tem que pensar nos prazos, porque se a gente for trabalhar em algum lugar, a gente não vai ter essa Verdade. liberdade de poder, né, deixar prazo. Ah, depois, quando eu puder, eu faço. Não, né? A gente tem que se monitorar, né? Uhum. Em relação a prazos. Mas tem a trilha 3 e a trilha 4 ainda para a gente treinar isso. Tá bom, então. Obrigada, Tá viu? bom. Mais alguém? Tatiana, tranquilo? Eu, no caso, eu já joguei algumas coisinhas lá no outro, aí eu tô ainda para revisar o que que posso melhorar, entendeu? Em relação ao JavaScript, assim, por questão do tempo puxado mesmo, entendeu? Sim. É, Revisem se tem todos os requisitos, né, que são solicitados na trilha e eu 2. estava olhando lá o enunciado do que é pedido para o 2. Algumas coisas já contém, mas assim, eu queria. É porque assim, eu sempre acho assim, eu queria ter feito outro. Uhum. Porque trilha nova, eu queria projeto novo, porque parecendo que a gente não mexeu em nada, mas não. Eu Mas acho pensa assim, melhor ó, eu evoluir. quem nunca tinha criado um site lá, o primeiro sai um pouco humilde, né? Porque de repente colocou algumas coisas lá no protótipo no Google Sites que não conseguiu desenvolver na trilha 1. E aí na trilha 2 agora já consegue card, fazer um carrossel, usar grid, né? Então, talvez aparentemente parece que não mudou muito, mas mudou, né? Vocês É usaram isso. muito mais coisas, né, para fazer. Mas aí daqui pro dia 18, como eu disse, eu nem mostrei, nem vi nem a atividade essa da galeria, eu fiz individual. Eu disse, não vou jogar no coisinha não, porque eu ainda vou ver como é, porque eu acho que já tem uma galeria até no meu. Uhum. Então eu disse, eu vou ver o que eu posso melhorar na minha galeria, entendeu? Porque se Entendi. ela já existe, para ver o que é que eu posso acrescentar, né? Sim, sim. Nela lá para fazer um diferencial. É que É um dos porque aquela questão requisitos de é de usar não grid. vou ficar alguma coisa novo, mas Desculpa, não te ouvi agora no final. A gente falou junto. aquela coisa de, por ser entregador da trilha 2, né? Você Uhum. queria mostrar um visual novo, algo diferente, mas aí eu disse assim, mas só que aqui o processo é diferente, você está evoluindo ele. Isso, exatamente. Né? Então eu disse, eu não vou fazer outro por isso, por questão do processo de evolução. E aí, Mas quando chegar no final, apresentar. Mas agora nas férias, Tati, tu desenvolve um novo e bota lá no GitHub para portfólio, né? menina, eu tenho um já coisadinho, só que eu não quero finalizar. Tem um foi até de uma panificadora. Naquela coisa que você mandou botar do Cidebar, Não sei para lá. botar lá. Aí eu comecei as páginas assim, aí eu disse, mas só que ficou pela metade. Aí eu disse, ele vai ficar quieto aí no canto, filho, porque não tem condição da minha mente assimilar tudo isso, não. Eu vou focar cada um do que já está pronto e tu fica aí para depois a gente ver o que a gente faz. Porque o GitHub é um excelente portfólio, né? Tu vai aplicar uma vaga, o que tu sabe fazer? Tá aqui meu GitHub para tu ver o que eu já fiz, né? Eu tava pensando assim, Rafa, é bom que você puxou esse assunto. Como a gente, assim, nessa parte assim, né? Aí a gente vai para a parte de front, né? Uhum. Só site, eu vejo o pessoal, né, joguinho, não sei o quê, mas eu não gosto muito da parte de jogos, sabe? Será que fica legal você só mandar, tipo, só sites que você fez num portfólio? Porque eu fiz um portfólio, mas eu achei assim, depois que eu olhei assim, nossa, que projeto só Só com sites, front. sabe? É,
Então, Assim, mas será que fica legal? só o front, o que tu vai mostrar que tu sabe fazer? Que tu sabe criar designers, né? Hum, A parte visual, a parte interativa, que tu fala do jogo, né? Que seria jogar mesmo, ter um jogo, isso já é back-end, né? Aí já ah, tem uma lógica envolvida, né? Que quando a pessoa der o start ali, vai começar a rodar o jogo, ela vai, né? Aí é diferente. A parte que a gente está vendo agora é só a parte visual mesmo, de layout, né? Se é responsivo, se não é, se não quebra, né? Quando a gente diminui para uma tela muito ah. pequena, a imagem que era grande fica menor. Alguns Eu fiquei meio elementos. assim, eu disse, nossa, meu portfólio tá tão xoxinho, tão... Sabe, eu não sei se a gente se cobra muito, eu não sei o que é. É, claro. Porque tudo vai começar pelo front, né? Quer dizer, tem pessoas que começam fazendo primeiro a funcionalidade, né? Fazem a API ali e tal, e depois constroem um front para suprir aquele back-end. Eu tô tendo até que finalizar uma API mesmo do curso que ele era só 4 meses, mas ele foi acrescentando trilha, e aí ele me jogou essa do site que já estava pronto, que teria que botar, no caso, como tinha banco de dados, Uhum. ele É quer o que a gente banco. transforme, né, na API. A Aí eu API, a disse, API vai ser a comunicação do teu front com o teu banco de dados. isso, que é os 2 formulários da página do site, os formulários estão prontos, só que eu disse, é aquela parte mesmo da conexão do front com o back que me pega. Isso, que é a famosa API, né? Isso. Aí nessa hora eu, nossa senhora, quando chega na hora de jogar o banco de dados para ele fazer a ligação, aí eu travo, eu digo tchau e benção, eu vou para outra coisa. É, Depois eu mas volto aqui. isso vocês vão fazer na trilha 4, né? A É trilha bom que eu 3 já tô, né? já está treinando. A trilha 3 a gente fala de lógica, né? Só dos conceitos da lógica. E aí na 4 vocês voltam a trabalhar no site de vocês, mas para daí fazer um back-end para esse site, né? Eu não vou mentir, foi a única parte do back-end que me interessou, apesar de gostar de Python. Mas foi a única parte que assim que me interessou foi essa parte de dar vida aos funcionários, meu Jesus, aos formulários. As Tá formulários. vendo? Não Sim, saiu porque bagunça, é justamente como tu falou, né? Faz sentido, porque se tu está criando um formulário para coletar informações, para onde essas informações estão indo, né? né? Então, E um essa banco de parte me dados interessou tem a bastante. oportunidade de salvar esses dados, né? Aí depois, com esses dados salvos, tu pode consultar, né? Quais dados estão lá, tu pode excluir alguns dados, tu pode Isso. atualizar outros, que é o famoso CRUD, né? Que a gente ouve o pessoal falando por aí. São as 4 operações, né? Criação, leitura, atualização e exclusão. Aí, E por aí, aí a gente vai. né? E o pior que é muita coisa. Eu tava falando assim com um colega, assim, é muita coisa, é muita informação, e a gente parece que quer tudo, quer o mundo, Tem que querer o e essa mundo aos atualização poucos, né? Não tá pode ali querer o muito mundo de rápido, uma né? vez só. Sim, viu? Não pode querer o mundo de uma vez só, né? Tem que ser aos pouquinhos. Isso. Aí eu tava falando até foi com a Vânia, né? Porque a gente já vem de longas datas. Aí eu tava falando com ela, assim, rapaz, ano que vem eu vou dar aquela freada, porque tá se tornando assim que eu não tô saindo da parte que eu mais gosto, que é a parte divertida. Uhum. Aí É eu que te quero dá voltar para a prazer. parte divertida, porque eu gosto de ver as telas bonitas mesmo, de ver ali, sabe, ela acontecendo, e aquelas letras se transformou naquilo, sabe? Eu Parte gosto dessa de parte, UI mesmo, né? UI UX. E aí eu fiz um curso deles, eu gostei, então quero me aprofundar mais, mas é assim, quando a gente vai desviando para outro canto, a gente vai deixando aquela parte que a gente gosta, entendeu? E É, aí eu disse, não, eu tô me perdendo na parte que eu gosto e eu não quero entrar em outra área, eu quero essa parte daqui, ó. a área da informática, né, da tecnologia é muito grande, muito extensa. E aí, E conhecendo, a gente tem essa oportunidade, né, de ver no que a gente se identifica mais e para se aprofundar, né? Daí, tipo, tu a gosta do parte front correta, ali, né? então tu vai estudar UI UX, por exemplo, né? Tu vai te aprofundar nessa parte. Tu E não vai fazer
tu não vai ir para o back, né? Tu não vai fazer a parte de API, de banco e tal. Tu vai modelar, né, só a parte visual. Então, E aí eu falei como é que fala? É porque é bom a gente saber, mas também porque o conhecimento é importante para sim, que quando você precisar, se precisar, até, você tem uma até noção. porque como é que tu vai construir um front se tu não souber ou não tiver uma ideia do que vai acontecer no back, É isso, né? né? Tem que saber também. Então, você não pode ficar nadando, você tem que estar ali, mas você tem que saber onde é o seu norte, né? Como o pessoal do back, o pessoal do front que se lasque. Não, mas tem que ter uma ideia, né, pelo menos, do que vai ser o front para poder desenvolver o back. Aí o colega fala, a gente pega o osso para roer. Eu disse, e vocês acham a coxa da galinha já pronta? Não, mas as duas partes são importantes e É fundamentais, né? zoeira da gente mesmo, entendeu? É zoeira. Mas eu disse, quando a gente tá se zoando, a gente fala, ele é do back, que ele gosta do back, e aí ele entrou no front para aprender um pouco, né, também. E aí a gente se encontrou nesses cursos da vida. Aí a gente, quando tá falando, ele zoa assim, a gente pega o osso para roer, viu, front? Aí eu disse, e a gente dá a coxa da galinha pronta. Quando o usuário Mas vai lá, ele vai ver a coxa bonitinha, ó. Ele vai querer saber nada de osso. porque não é fácil, né? Ai, Vocês meu Deus. estão vendo que não é só o HTML, CSS, né? Depois isso vai mudando. A gente tem os frameworks, né? Tanto para o CSS quanto para o JavaScript, para deixar, né, a aparência melhor, e, enfim, não é tão simples assim, né? Mas Até tem porque o essa CSS rivalidade aí, pessoal. não, Rafa. O CSS a gente se bate pra caramba também. Né? Aí depois vocês podem estudar o SCSS, que é um processador de CSS, né? Que daí já muda um pouquinho, ó. Então, a gente não Ainda fica só no utiliza CSS, aqueles sites? tá? Ainda Não entendi. utilizam aqueles sites? Sai, qual sai? Me Eu diz. acho que é isso, né? É CASS. O SAS? Sim, Hum? sim. Então, já é Aquele, outra forma, né, de tu criar o CSS. Então, não fica só nesse que a gente está vendo, né? É isso que eu quero dizer. Que tem, isso pode ir além. aí o CSS, esse é o tipo assim, o cru, né? É Aí que vem nem. as. Aí Oi? depois isso evolui, né? Depois vem as bibliotecas que a gente pode usar e os frameworks, né? Que nem o Bootstrap, que já dá bastante coisa pronta pra gente, né? Eu não só experimentei em um mini projetinho, numa coisinha, foi aquele Tailwind, Uhum. Esse eu nunca né? usei. Acho que é isso, CSS Tailwind, alguma coisa assim. Esse eu nunca usei. Nunca cheguei. Ele deixa mais graduado, mais bonitinho. Mas É, não vi muita diferença do Bootstrap, não, porque, assim, no o, caso Boot- dele, eu acho que ele já deixa automatizado. o Bootstrap também tem vários componentes É, prontos, né? E mas já está responsivo, né? A maior isso. parte das coisas já está responsivo. Pra gente não precisar fazer isso, né? A gente não precisa se dedicar a isso. Mas aí tem que saber as classes certinhas, né? Direitinho, E para para encaixar. manipular. Sim. Né? É um E parece quebra-cabeça, né? moleza, mas meu primeiro que eu fiz pelo outro curso, o primeiro curso, é, assim, até hoje ainda estou aprendendo JavaScript, porque JavaScript ele é muito complexo, Sim, sim. né? Acho que tem gente que ainda está estudando JavaScript até hoje. Se brincar, tem que revisar sempre. Mas sempre a gente tem que estudar, né? Sempre tem alguma forma Porque diferente de fazer. ele é bem chatinho, né? Tem piores, hein? Tem pior. Estuda Ele Java para podia ser um tu pouquinho ver. mais objetivo, né? Estuda Java para tu ver. Não, Deus é mais. Eu dei uma olhadinha. Eu vi, sabe o que? Aquele C Sharp Uhum. e esse Java. Eu olhei assim, crendo das palhas. O colega gosta do Java. Eu disse, Deus é mais. Perdeu o amor pela vida. Ai, ai. Então tá, Ai, gente. ai. Bom restinho de semana.
Não vamos perder a força aí, né, e foco. Vamos dar mais um gás aí para a gente finalizar esse ano com sucesso, né? A gente já está no final do ano, já é 27 de novembro, imagina Amém. como passou ligeiro, né? Não vou mentir, não. Como eu tô um pouquinho sobrecarregada, eu tô pedindo para que chegue logo. Aí Ai, dezembro, tá bom. estamos, Pois né? eu estou pedindo que demore mais um pouquinho para eu dar conta de tudo que ainda tem que dar. Tu quer É terminar? Muito obrigada, viu? Bom dia, gente. Bom dia. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Bom dia, bom restinho de semana para todos. Tchau. Tchau, gente. Bom dia. Bom dia,